Nesse episódio do É o Bicho, você vai conhecer mais sobre um animal de hábito noturno muito interessante e misterioso, a coruja, uma grande estrela de cinema. Durante toda a série em livros e nos filmes de Harry Potter, um dos personagens mais queridos é a coruja branca Edwiges. Por mais que ela passe grande parte do seu tempo em uma gaiola no quarto do bruxo, as corujas reais precisam de espaço para voar. De vida livre, a espécie mocho-orelhuda é muito comum em nossa região. Quem trouxe até nós foi a Polícia Militar Ambiental, depois de ter sido acionada por ter encontrado esse animal precisando de ajuda. Então, é um filhote, né, de uma coruja mocho-orelhuda, essa espécie. Quando ela fica adulta, ela fica bem diferente do que ela é hoje, né? E radiografando, a gente descobriu uma fratura na asa dela. Uma fratura de baixa complexidade, né? Então tem total chance desse animal voltar para a natureza. Provavelmente ela saiu do ninho um pouco mais precocemente, acabou se acidentando, né? E aí que a polícia foi acionada. Então, idade, acredito que está chegando aí no 2º mês de vida. É uma espécie que não tem dimorfismo, não tem diferença o macho e a fêmea. Para a gente saber se é macho ou fêmea, é só fazendo o exame de DNA através da pena ou do sangue. Mas isso, no caso, qualquer coruja ou especificamente essa? A grande maioria das corujas, né? Coruja suindara, por exemplo, ela tem dimorfismo, a gente consegue, aos nossos olhos, ter um entendimento do que é macho e o que é fêmea. Mas a grande maioria delas a gente não consegue diferenciar. Ágeis e com audição aguda, podem arrebatar a presa em completa escuridão, com um canto que pode ser ouvido até 1 quilômetro de distância. Ela tem chifrinhos, não sei se você consegue ver, mas ela tem 2, né? E isso potencializa quando ela for mais adulta, né? Diferente da suindara, que é uma espécie que não tem isso, tem aquela cara de maçã, aquele rosto meio afundadinho, bem característico da suindara, né? Então, é tamanho, coloração, né? Hábito, comportamento. Então, esse daqui é um animal muito mais tímido, é um animal que quando a gente chega para os nossos cuidados, ele é muito mais sensível ao estresse do que uma suindara, por exemplo. E no caso, por exemplo, eles vivem sozinhos ou em bando? Normalmente eles estão sozinhos e eles ficam em casais na época de reprodução. A coruja mocho-orelhuda é ovípara, assim como todas as outras aves, então ela faz postura, fazendo postura aí de 3, 4 ovos, né? E então não tem uma reprodutividade igual a suindara. A suindara tem suindara que bota 9, 10 ovos, né? Bem mais. Não necessariamente vai sobreviver todos os filhotes, mas ela postura bem menos do que uma suindara. E a suindara é maior? Suindara tende a ser um pouco menor. Fêmea e macho tem diferença? No geral, as fêmeas são maiores do que os machos, tá? Em quase todas as espécies de coruja. Talvez você não imagine, mas é possível criar uma coruja de estimação. Mas a sua criação exige dedicação em relação aos seus cuidados e necessidades. Depende das suas condições e o que você espera de um animal pet, né? Então eu falo que coruja é tipo um gato. Então tem interação, elas gostam de carinho, mas no tempo delas, né? É um animal que vive bem sozinho. Então, tem uma independência quando comparado a uma calopsita, um papagaio, que exige muito mais a nossa atenção, né? Só que a gente tem que ter ciência que é um animal carnívoro, então ela come outros animais. Elas não precisam comer vivo, né? Mas elas precisam comer outros animais. Então, dependendo da espécie de coruja, vai comer insetos como grilo, barata, larvas de tenebro, né? Até animais como codorninhas, filhotes de codorna, pintinho, camundongos e assim por diante. Então, a pessoa que pretende ser tutor de uma coruja tem que ter essa consciência de estar dando aquela alimentação carnívora.
Não seria, no caso, por exemplo, pedaços de frango, pedaços de carne, substitui? Não substitui, tá? Muitas pessoas acabam fazendo isso e aí depois o animal chega numa situação nutricional a desejar. Então o animal tem uma deficiência nutricional. As corujas, ela comem presas inteiras. Então tá comendo o ratinho, que tem baço, rim, fígado, intestino, pelo, penas, se for uma ave, enfim. E aí a pessoa vai e substitui por carne. Carne, vai faltar alguns minerais que existem nas vísceras, vai faltar um pouquinho do pelo, da pena, isso tudo faz falta para o animal. Os ossos ricos em cálcio, então carne de frango, carne de vaca não é comida para uma coruja, né? Então a gente tem que recorrer a dar presas para ela mesma. Se for dar carne, aí a gente tem que calcular tudo certinho para suplementar na medida certa. Mas não é tão interessante igual a gente fazer uma dieta adequada para esse animal com alimentações de animais inteiros. É preciso contar com um viveiro grande para acomodar a ave, permitindo que ela tenha espaço para se locomover sem dificuldades, como se estivesse em seu habitat natural. Quanto maior, melhor isso para qualquer animal, né? Então o espaço é super bem-vindo. As corujas, elas gostam de voar, então diferente de papagaio, arara que se pendura, sobe, escala no viveiro, né? A coruja, ela não tem essa habilidade, então ela depende da asa para ir de um lugar ao outro. Então viveiros grandes, quanto maior, melhor, tanto em altura quanto em comprimento, tá? E sempre animais de origem legalizada. Então, existem criatórios comerciais que vendem, né? Eu desconheço dessa espécie, as pessoas tendo legalmente como pet, né? Agora, coruja suindara, coruja buraqueira, corujinha do mato, existem já criadouros comercializando para todo o Brasil. No caso, essa daqui ela é pequenininha, veio com uma fratura. A pessoa que está em casa ou está no jardim, de repente encontra uma coruja com algum tipo de fratura, como que ela pode estar ali fazendo os primeiros socorros até levar o veterinário especializado? A gente não recomenda ter contato com esse animal, tanto por segurança da pessoa quanto do animal. Então é igual alguém que foi atropelado, você vai tentar ajudar e aí você lesiona ainda mais aquela pessoa. Então não é interessante esse tipo de contato para não agravar o ferimento do animal e também para você não se arriscar a tomar uma bicada, um arranhão, algo bem sério. Então é chamar uma autoridade ambiental, polícia militar ambiental, o corpo de bombeiro para estar fazendo o resgate e transporte desse animalzinho. E elas realmente têm um hábito noturno. Então, eles fazem festa à noite e de dia ficam assim, mais quietinhas, mais reclusas. Sim. No geral, as corujas são de hábitos noturnos. Então, elas dormem durante o dia e ficam ativas durante a noite. A gente tem uma exceção que é a coruja buraqueira, que a gente acaba vendo ela tendo bastante atividade durante o dia, tá? Mas no geral as corujas, elas são de hábitos noturnos. O gaia e a bu, eles são animais oriundos de criatório, então a gente adquiriu eles quando filhotinhos, né? Então eles nasceram sob cuidados humanos, estão acostumados com a gente, por isso que eles são bem tranquilos, né? Então eles vieram de origem legalizada, desde pequenininho sendo cuidado por humanos, então por isso que eles são bem tranquilos. Como que foi essa adaptação quando o gaia e o abu chegaram? É muito tranquilo. A gente tem uma rotina grande de cuidar desses bichinhos, né? Tanto os de vida livre quanto os animais oriundos de criatório. Então, lógico que o filhotinho ele nasce muito instintivo, ele tem medo da gente no começo, você precisa conquistar uma confiança dele, né? Então hoje é super tranquilo, vem na nossa mão, aceita fazer carinho e tudo mais. Mas o começo é um bebezão que a gente tem que cuidar, come muito, come muito mais quando filhote do que quando adulto, né? Para você ter noção, hoje eles comem um camundongo adulto dia, né? O gaia e a bu. Mas quando eram filhotes comiam 3, 4 camundongos dia. Então, comia muito mais. No caso, doenças. Eles são mais propensos a ter doenças? Que tipo? Tendem a ser animais rústicos, tá? Tendem a não ter tantas doenças, mas o que a gente vê quando sob cuidados humanos doenças nutricionais por erro de nutrição, animais pode adquirir uma pneumonia, pode se acidentar, machucar e ter uma ferida de pele, né, que vai infeccionar, formar um abscesso, isso pode acontecer, e depois na fase mais senil, os órgãos não estarem funcionando tão legal, então a função renal não está tão interessante, função hepática não tão interessante e assim por diante, então tem que ter esse acompanhamento. Todo animal, independente da espécie, é orientado a pelo menos uma vez por ano vir a caráter de check-up, que é um grande problema para a gente, que muitas pessoas acabam trazendo os animais que a gente atende só na doença, né? E a gente não quer tratar a doença, a gente quer cuidar da saúde.
O comércio ilegal de animais silvestres é o terceiro maior do mundo, ficando atrás somente do tráfico de drogas e armas. Estima-se que 38 milhões de animais são traficados no Brasil por ano. Vale mencionar que essa prática ilegal é sempre difícil, justamente porque é feito sem controle e escondido. É super importante, né, que quem quer ter um animal, eu falo, ter um animal não é uma necessidade, é um luxo. Mesmo um cachorro, um gato, não é uma necessidade. Ninguém precisa ter um cachorro, ninguém precisa ter uma coruja. Se você quer ter um cachorro, se você quer ter uma coruja, quer ter uma cobra, que tenha e que dê qualidade de vida para esses animais, né? Então, ter um animal não é algo lucrativo, pelo contrário, é algo que vai gerar custos, né? Então, tanto o custo de manutenção, de alimentação, de um recinto adequado para aquele animal viver e saber que esse animal precisa de cuidados veterinários, né? Então, os animais oriundos de criatório, eles não vieram do tráfico, que é ótimo, né? Então, você vai ter todo o respaldo legalizado desse animal e os animais do criatório, eles vêm com uma saúde 1000 vezes melhor do que o animal de tráfico, que é um animal que foi tirado dos pais, tirado da natureza, baixou a imunidade e tudo mais, fora os traumas que geraram naquele animal, né, para ele chegar até você. Uma coisa importante também que poucas pessoas saibam, muitas pessoas deixam de trazer no veterinário achando que o veterinário não pode atender animais de origem ilegal, e a gente pode. Meu papel aqui é orientar, né, eu não sou fiscalizador, eu sou um cara que orienta e que vou cuidar da saúde do animal. Que se a gente denunciasse quem tem animais ilegais, as pessoas deixariam de trazer esses animais e esses animais iam morrer doentes em casa sem cuidado veterinário. Então a gente atende sim, a gente não concorda com o tráfico e aí a gente, numa consulta dessa, a gente orienta, olha, esse animal é ilegal, a senhora está passível de passar por tal processo, tarararará, por ter um animal ilegal, pagar multa, talvez até perder esse animal, né? Então amanhã, se quiser adquirir outro, que não seja dessa forma, tenha ciência que tem recursos legais para você adquirir um animal de forma legalizada.